Hoje eu vou falar com vocês sobre letra e fonema. Semana passada eu pedi para vocês assistirem um vídeo no YouTube sobre esse assunto, mas hoje eu resolvi explicar eu mesma para vocês um pouquinho para que vocês possam entender e responder a atividade, já que semana passada só um aluno fez, se não me engano. Então vejam só, letra e fonema. O que é letra, o que é fonema? Letra é a representação gráfica do fonema. Como assim? Letra é como você escreve um som, como na palavra carro. Como é que você escreve a palavra carro? Você coloca a letra C, A, R, R, O. Então você usou letras para representar o som da palavra carro. O mesmo aconteceu com a palavra sala e com a palavra boneca. Foram usadas letras para representar cada um dos sons. E o fonema é o som que cada letra vai ter. Então, a letra C, ela tem um som, a letra A, ela tem um som, o R também tem um som, o O, o S e assim por diante. Cada letra tem um som. Nós chamamos, então, de fonema. E a forma como esse fonema vem para nós é através das letras. Por isso, nós temos as letras do alfabeto. Observem a palavra girafa. A palavra girafa, a primeira letra dela é a consoante G. E eu pergunto a vocês, existe outra letra que tenha o mesmo som G de girafa? É a letra J, como em jeito, giló, joaninha, joelho. Isso quer dizer que o mesmo som ele pode ser representado por letras diferentes. Eu posso ter o mesmo som, mas eu vou ter letras que serão diferentes, porém terão o mesmo som que ele, que é o caso, como nós estamos vendo, da letra G e da letra J. São letras diferentes, mas que possuem o mesmo som. Como é que nós classificamos esses sons? Os sons, eles são produzidos pela corrente de ar que sai dos nossos pulmões e chega até a boca e nariz. É assim que os sons são produzidos. Quando o ar é liberado pela boca, nós temos um fonema oral. Quando essa corrente de ar ela é liberada pela boca e pelo nariz, nós já temos um fonema nasal. Portanto, nós teremos fonemas sonoros, que é quando a corrente de ar faz com que o som, faz com que vibrem as cordas vocais, as nossas cordas vocais. E nós temos os fonemas surdos, que é quando a corrente de ar ela não vibra nas pregas vocais. Então, temos fonemas sonoros e temos fonemas surdos. Nós ainda podemos classificar os fonemas em 3 grupos: o grupo das vogais, das semivogais e o grupo das consoantes. Ou seja, esses sons podem ser vogais, como A, E, I, O, U, ou ainda A, E, I, O, U. São sons que podem vir representados pelas vogais, como em pia, ando. Aqui nós temos um som, e o O também. O E, o O na palavra cesto, quero. O E, o O também são sons de vogais. O mesmo na palavra lente, li e lindo. Então, as vogais, elas têm sons. E vejam como é diferente o som de lente. Olha o som do E. O E e o N, eles representam um único som. Len, en e o T, E. Quer dizer que 2 letras elas podem representar um único som. Também temos as semivogais. Quem são essas semivogais? O I e o U. Mas o I e o U só podem ser semivogais se eles aparecerem com outras vogais em uma mesma sílaba. Ou seja, eles têm que estar com outra vogal, porque a outra vogal será mais forte e ele terá um som mais fraco. Por isso ele é uma semivogal. Então, cari, você escuta o E. O I você escuta pouquinho, ele um pouco fraco, por isso ele é uma semivogal. Mal,
Observe o som do U. Ele é mais fraco que o som do A. Paz. O I, ele tem um som mais fraco que a vogal A. Rei. Do mesmo jeito. E seita. Por isso o I e o U são semivogais. Quando eles aparecerem perto de outras vogais e essas vogais tiverem um som mais forte que ele vai ser uma semivogal. O I e o U. E também temos os fonemas, que são representados pelas consoantes. Todas essas consoantes que vocês estão vendo aí, o B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, com exceção da letra H. Ela não é considerada consoante porque ela não produz som. Se vocês pronunciarem a palavra homem, o H não teve som. Hora, o H também não teve som, por isso ele não pode ser considerado uma letra. Vejam aqui o exemplo. Base, você tem o som da consoante B, da consoante S, que tem um som de Z. Deduzir, você tem o som de cada uma das consoantes. Pedaço, você tem o som da consoante P, do D, do C cedilha. Martelo, você tem o som do M, do R, do T e do L. Então, temos fonemas vogais, semivogais e fonemas que são representados pelas consoantes. Temos ainda os dígrafos consonantais. E o que são esses dígrafos consonantais? É o encontro de duas letras que representam um único som. Vejam o CH, o LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS, GU e QU. São duas letras, porém elas representam um único som. Machismo. Qual é o som desse CH? É o som de X. Choro, som de X. Chuva, som de X. São duas letras, mas elas representam um único som, que é o X. Agulha, do mesmo jeito. Esse LH, ele representa um único som. Milho. Palhaço. É só vocês pronunciarem a palavra, leiam ela que vocês vão perceber a quantidade de sons que tem. E quais letras foram pronunciadas. Sobrinho, sonho, pertinho. O NH representam um único som. Quer dizer que se a palavra pertinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, mas ela terá menos sons, porque o NH ele só representa uma letra, só representa um som. A palavra pertinho tem 8 letras, mas ela tem 7 sons, 7 fonemas. O mesmo vai acontecer com essas outras palavras. O RR também, correto, carro, arriscado. SS, pássaro, assumir, assassino. Olhem a palavra assassinos. Quantas letras ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Mas quantos sons? O som do A, 1. Esse SS só tem um som, então 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra assassino tem 9 letras, mas possui 7 fonemas. SC, descendência, descer, crescer. Olha a palavra descendência. Se nós contarmos as letras, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Mas quantos sons? Vejam só, temos aqui um dígrafo consonantal, que é o SC. Então, aqui só teremos um som. Esse EN, EN, também representam um único som, é um dígrafo vocálico. Esse outro EN também representam um único som. Então, nós vamos diminuir 3. Vamos contar. Som, 1 som, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 sons. Cresço, nasço, desça, exceto, excelência, excerto, essuar, estudar, gueixa, sagui, linguiça, aquilo, quarto e queijo. Todas essas letras são dígrafos. 2 letras, mas apenas um som. Vamos prestar atenção nesse GU e nesse QU. Esse GU e esse QU, eles só podem ser dígrafos se eles vierem seguidos das vogais E das vogais I. Se vier seguido dessas duas, eles podem ser considerados dígrafos, senão eles não são. Quer dizer que eles não terão um único som, que é o fonema do G e do K, do Q. Veja, guia. O GU veio acompanhado do I. Então, o U não tem som. Nesses casos, no caso dessas palavras aqui, o U não tem som em nenhuma delas. Você só escuta a primeira letra. Só vai escutar o som da primeira letra e da vogal que o acompanha. Então, eles representam um único fonema. Diferente da palavra sagui. Na palavra sagui, você escuta o G e você escuta o U. Sagui. Em linguiça, também. Você não fala linguiça, você fala linguiça. Você escuta o som do G e o som do U. Guiça. Por isso aqui eles não podem ser considerados dígrafos. Eles não têm um único som. Já na palavra guia, queijo, quilo, água, águia e quando, esse QU e esse GU, eles têm um único som. Outra coisa na divisão silábica. Quando nós formos separar as sílabas, tem alguns dígrafos que se separam e outros que não. O CH, por exemplo, você não pode separar a sílaba do CH. Você separa aqui. Ma, X, mo. O LH você também não pode separar as sílabas. NH você também não separa o N do H. RR, SS, SC, eles se separam. O SC cedilha também, o exceto e o XC também se separam. Mas o GU e o QU não. E por último, nós temos os dígrafos vocálicos. Dígrafos vocálicos são aqueles formados quando as vogais elas vêm acompanhadas do N ou do M. Quando você tem uma vogal que vem acompanhada dessas duas consoantes, você vai ter aí um dígrafo vocálico. São 2 letras, mas elas vão representar um único som. Então, tem o amparo. Essas 2 letras representam um único som. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sons, mais 6 letras. O em sanguento. Até esse N aqui na palavra sanguento também é um dígrafo vocálico, porque o E veio acompanhado do N. Antítese. O em emprego, empada. Frequento, entrada. Limpeza, pimpão. Introdução, tinta. Arromba, ombreira. Sonsa, onça, umbigo, e assim por diante. Quando essas vogais vêm acompanhadas do N ou vêm acompanhadas do M, elas se tornam um dígrafo vocálico. Significa que elas são um único som. Você não vai ter 2 sons, você vai ter 2 letras mais um único som. Vamos a um pequeno exercício. Vejam, nós vamos contar as letras e vamos contar os fonemas. Quantas letras essa palavra tem e quantos fonemas ela tem? A palavra rato. Quantas letras ela tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar. Então, temos quanto? 4 letras. E fonema? 1, 2, 3, 4 também. Porque nós conseguimos ouvir o som do R, Ra, do A, do T e do O. Rato. Você consegue ouvir o som das 4 letras. Axila.
axila. Quantas letras tem a palavra axila? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 sons. Mas quantos fonemas, quantos sons? Vamos contar? A, então temos 1. X. Esse X, ele tem 2 sons. Ele tem o som do KS. X. Então, ax, já que ele tem 2 sons, então vamos contar 1, 2, 3. Temos o som do I, do L e do A. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons. A palavra axila possui 5 letras, mas ela tem 6 fonemas, porque o X, ele tem o som de 2 consoantes. Agora vejam a palavra hoje. Quantas letras tem a palavra hoje? 1, 2, 3, 4. Então, 4 letras. Quantos fonemas? Quantos sons? Você escutou o som do H? Não. Você escutou o som do O, do G e do E. Portanto, ela só tem 3 fonemas, 3 sons, porque o H não tem. A palavra cesto. Cesto. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 letras. E quantos fonemas? Quantos sons? Cesto. O X, embora seja um X, a letra X, ele tem um som diferente do X que está na palavra axila. Então, cuidado, porque nós temos letras que têm sons diferentes. É o caso do X. Sexto, então, teremos 1, 2, 3, 4, 5 sons também. Então, a mesma quantidade de sons e a mesma quantidade de letras. Atento. Quantas letras tem a palavra atento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Atento. Mas quantos fonemas ela tem? Vamos ver. A é 1, o T. O que acontece quando nós temos o E seguido da letra N? Nós temos um único som, que é um dígrafo vocálico. O T e o O. Ou seja, nós temos 5 fonemas. 6 letras e 5 fonemas. 5 sons. E, por último, a palavra fixo. Fixo. 4 letras. Mas quantos sons? Qual foi o som do X? O X teve um som de QS. Então, serão 5 sons. A atividade de vocês vai ser para fazer a mesma coisa. Contar quantas letras as palavras têm e dizer quantos fonemas, ou seja, quantos sons elas possuem.